Está terminantemente proibido alimentar crianças em público. Não dê comida à criança. Atenção, papais e mamães. Estamos entrando nesse universo tão querido por esse canal, que é o universo o quê? Da maternidade e paternidade. Sim, criar crianças. Um universo tão cheio de amor, tão cheio de compreensão, tão cheio de carinho, tão cheio de opiniões minhas que as pessoas odeiam, tão cheio... Então, é por isso que eu faço uma vez no mês só, gente, porque eu não sou obrigada a lidar com a opinião de todos. Já não sou obrigada, já normalmente, imagina nesse assunto. Porém... Ai, nossa, minha cara tá brilhando, né, menina? Nossa, parecendo que eu tô... Passei um frango na cara. Bem, qual é o assunto de hoje? Vi um vídeo na internet, tá? Um vídeo falando sobre código de ética das mães. Por essa querida aqui, ó. Eu, Samantha, LCN. Dicas de mana para mamães. Para mães. Conta principal, Samantha Serena, etc. Tá. Ela fez um vídeo falando sobre esse código de ética. E a galera, pelo visto, não gostou muito das coisas que ela falou. Vamos assistir? Vamos. É esse vídeo aqui. Código de ética da maternidade. Ai, meu Deus. Senhor, me proteja. Obrigada. Existe uma coisa chamada Código de Ética Materno. Ele é um código invisível, essencial para boa convivência entre mães. A convivência com outras mães, quando você é mãe, é inevitável. Vai ser com os pais dos colegas dos seus filhos na escola, nos parquinhos, nas festas de aniversário. Parece que quando uma mulher tem um filho na família, todo mundo começa a ter filho também. Então, assim, é preciso ter esse bom senso e por isso existe esse código ético secreto. Então, se você ainda não sabe do código ético secreto, eu vou te contar agora. Artigo 1. Não se aceita palpite de quem não tem filho. Ah, mas eu convivo com criança. Essa criança é sua filha? É teu filho? Não. Ah, mas é irmã, é madrasta, é tia. Não importa. Se o filho não é teu, você não sabe nada sobre maternidade. Em hospital, consultório, ônibus, locais onde não vende comida. Você não abre uma barra de chocolate, um pacote de salgadinho escancarado na cara de outras crianças para dar para o seu filho. Ah, mas eu não tenho culpa se a outra mãe não pensou em trazer um lanchinho pro filho dela. Ah, porque o seu filho só é importante pra você. Ninguém aqui tá falando pra você não dar uma comida pro seu filho se ele tá com fome, se você trouxe um lanchinho. A gente só tá pedindo discrição. E realmente ninguém é obrigado a nada, mas é uma questão moral mesmo, sabe? Você vai ser bastante criticada. Oh, Jesus! Tô até com medo já. Chegamos a mais um momento de atualização da minha rotina de cream. Vocês já sabem que cada vez mais eu estou aperfeiçoando a minha rotina de skincare. Então, vou mostrar pra vocês o que é que eu estou colocando uma coisinha do lado da outra. Já deixo lá no meu banheiro pra resolver. São passos que eu considero, assim, fundamentais, que resolvem muitas coisas e não é tão complicado assim. Então, ó, atenção. Esse aqui é limpador facial anti-oleosidade. Esse aqui eu deixo no banheiro. Tem um aqui em cima e tem um lá no meu banheiro mesmo. O que eu uso para lavar o rosto. Lavar o rosto para tirar maquiagem, lavar o rosto de manhã, tudo mais. É esse aqui. Ele, ó, controla a oleosidade por até 24 horas, previne acne, limpa sem agredir a pele, realmente não dá aquela sensação que a pele fica puxando, sabe? Ele limpa de uma forma bem profunda, só que sem agredir. Aí, vem com a minha queridíssima, que vocês já conhecem. Essa aqui eu acho que é o produto que eu mais falei aqui, que é o Vitamina C Gold. Tem dois tipos de vitamina C, né? Duas formas da vitamina C e também é estabilizado com ouro. Então, a vitamina C, ela entra mais na pele. É um efeito anti-aging, né? Então ele ajuda a pele a ganhar mais viço e tudo mais. Sou apaixonada por essa vitamina C Gold. Ela é antioxidante, clareadora também. Então dá também uma uniformizada no tom da pele. É muito legal. Depois de muito vocês me xingarem que eu não usava, desculpa, perdão por tudo, creamy, filtro solar. Por quê? Porque eu não me adapto a filtro solar. Eu tenho muito nervoso do cheiro de filtro solar e tenho muito nervoso da textura de filtro solar. Aí, esse aqui é um dos poucos únicos que eu consigo usar
sem ter muita dor de cabeça aqui, ó. Que ele é o Watery Fluid, FPS 50. E aí, ó, ele promete ter efeito mate, que é aquele que você passa no rosto, e ele não fica oleoso, não fica grudento, realmente dá um efeito seco, não deixa mancha branca, também outra coisa que me dá muito nervoso de protetor, e tem uma textura muito leve. Então, realmente, cara, é uma delícia passar ele. De manhã, o que eu faço? Eu pego esses 3 dedos aqui, ó, eu faço uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Eu sei que essa é a quantidade de protetor. Aí eu vou lá junto assim, ó, passo aqui, aqui e aqui, e depois esfrega e desce pra baixo. E aí não fica aquela sensação peguenta, que eu não gosto de protetor. Então esse aqui é perfeito, eu amo. Outro que eu sou apaixonada, que eu já falei 1 milhão de vezes, é esse aqui, ó, o Eye Cream, que ele é pra essa região aqui debaixo dos olhos. Ele tira um pouco do inchaço. Ele é ótimo pra manhã, assim. Ele reduz o inchaço também, ele melhora a olheira, ele dá uma uniformizada no tom da olheira, reduz a flacidez também. Esse aqui eu acho que já é o 4º que eu uso. Outro que entrou na minha lista dos favoritos, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, é esse aqui. Cara, isso aqui eu uso todo dia de manhã e também toda vez antes de fazer maquiagem eu uso isso aqui. Vocês sabem também que a minha pele é muito oleosa, então eu não me adapto muito bem a hidratante em geral, mas esse aqui é maravilhoso porque ele tem uma textura, gente, eu já mostrei pra vocês a textura dele, né? Ele tem uma textura gel que é surreal, porque ele não dá, aqui ó, ele não é aquele creme grosso, sabe? Ele tem uma textura muito leve que hidrata a pele e ele tem ainda esse efeito também que é um pouco, ele deixa sequinho. Sabe quando ele é até bom antes de você passar maquiagem? Porque ele hidrata a pele, deixa super hidratada e aí ainda dá aquele efeitinho assim que você parece que vai segurar a maquiagem melhor. Cara, funciona muito bem, é impressionante. Eu tava sofrendo muito com maquiagem com muita textura aqui nessa parte. Comecei a usar muito dele, inclusive melhorou muito aqui essa linha que eu tinha e também tirou um pouco dessa textura que tinha aqui embaixo. Isso eu passo de dia. À noite, o que Creamy traz? Tem esse kit aqui que eu mostrei pra vocês, que é o kit originais da Creamy, que esses são os 2 produtos originais que a Creamy lançou primeiro, lá no início da história, e que eles funcionam muitíssimo bem para motivos diferentes. Esse aqui, o azulzinho, é o ácido glicólico, ele melhora a textura da pele, ele corrige linha fina, ele ajuda na firmeza da pele, ele também hidrata. Esses ácidos você só usa à noite, tá? Os 2, você só vai usar à noite antes de dormir. Esse aqui vai melhorar a textura da pele, vai corrigir linha fina, vai ajudar na firmeza. E o ácido mandélico, que é esse aqui, ó, o rosinha, melhora a oleosidade, então ele regula a oleosidade do rosto, se você tem a pele oleosa, e também ajuda a minimizar marcas, então ele também melhora a textura da pele em geral. Então esse aqui é mais pra poros, pra linha fina, firmeza, e esse aqui pra regular a oleosidade, pra minimizar marca, mancha na pele, então ele melhora. Como é que você vai usar? Você vai comprar o kit originais, que são os 2, uma noite você usa um, outra noite você usa outro. Então você vai alternando os 2, porque aí eles vão, ó, trabalhando em conjunto. Lembrando que no dia seguinte, você vai lavar o seu rosto, ó, você vai lavar o seu rosto e você vai fazer, isso aqui é imprescindível. Não se passa nada de ácido no rosto e vai pro sol. E no dia seguinte, se você tá usando ácido à noite, você precisa usar filtro solar. Você precisa usar filtro solar sempre, mas assim, principalmente você tem que caprichar no filtro solar, pra você não ter nenhum tipo de questão. É isso. Limpador, vitamina C Gold, protetor solar, esse aqui é de olho, Eye Cream, esse é o hidrogel, hidratante, e à noite o kit Originals da Creamy. Não esquece que eu tenho cupons da Creamy, então primeira beta, caso você nunca tenha feito compra na Creamy, 15%, e beta, 10% para qualquer compra na Creamy. E tem coisas novas lá que eu quero muito testar. Dona Creamy, me manda aí, tá? Tem outros maravilhosos aqui, ó, esse aqui eu usei até quase acabar, que é o Acne Defense, ó, já passei da metade dele, que ele ajuda a prevenir acne. Cara, só tem coisa maravilhosa na Creamy. Tenho certeza que se você nunca viu, vai lá ver. Muita gente fala que pra mim que já comprou Creamy por causa de mim, com o meu cupom e não se arrependeu. E é isso aí. Um beijo, Creamy, obrigada e de volta ao vídeo. Como assim? Eu não vou dar o que meu príncipe quer porque as princesinhas em volta não podem comer. Ah, não. Eu entendo esse comportamento de quem não é mãe, mas de quem é mãe, eu acho que deveria ter esse código interno ético entre nós. Por exemplo, você abrir um lanchinho na pracinha pro seu filho. Tá tudo bem, porque na pracinha normalmente tem um pipoqueiro, tem um mercadinho ali, qualquer coisa você corre ali e compra um negócio pro seu filho. Mas às vezes em locais, por exemplo, dentro de um hospital, que não tem como você sair de lá pra comprar alguma coisa pro seu filho, se ele te pedir, é muito difícil. Por mais que a criança esteja alimentada, ela saiu de casa depois de que acabou de almoçar, que acabou de tomar café, é uma situação delicada, a gente sabe que a criança tem vontade. Artigo 3, não se leva brinquedo caro pra parquinho, pra escola, pra festa de domingo da família, porque brinquedo caro, gente, na mão de várias crianças, é você pedir pra se incomodar. Artigo 4,
Ah, isso aí é isso. Eu acho que aqui ela começou já a ir para uns lugares que são mais certo, né? Pô, vamos chegar até o final? E aí eu comento do que eu acho? Vamos ver o que mais ela vai falar. E o Calma. outra criança fazendo birra. Ignora. Você não vai nem fazer contato visual, mas se você fizer contato visual, o olhar tem que ser de solidariedade, não de julgamento. Mãe com filho doente é café com... Ah, isso aí é pra qualquer pessoa, tá? Se você vive em sociedade e aí tem uma criança se debatendo no chão, saiba que você vai segurar a tua linguinha, tá? Ai, porque piriri, pororó, porque criança realmente ninguém faz nada, não sei o quê. A pessoa ali, que normalmente é a mãe, está exausta, destruída, acabada. Com certeza, não está batendo palma para criança se debatendo no chão. Crianças fazem isso. Crianças ainda estão com, o córtex frontal ainda em formação. Crianças não sabem os limites. Crianças estão aprendendo a se autorregular as suas emoções. Então, quando uma criança quer um treco e fala um não e ela se taca no chão, não é porque ela é mal educada, porque ela apanhou pouco. Não, meu amor, é só porque a criança não sabe ainda e está aprendendo a lidar com as emoções dentro do corpinho dela. E muitas vezes essas emoções elas são traduzidas em pirraça. Sim. E aí tem que ter lá, obviamente, uma autoridade, o pai, a mãe, alguém que cuida dessa criança, para ajudar essa criança a aprender a lidar com essa frustração. Isso quer dizer que ela não vai aprender? Não. Isso quer dizer que ela deve aprender do dia para o outro? Também não. A criança tem um processo, né, de conseguir aprender a lidar com aquilo. Menina, pô, quem diria que crianças não são pequenos adultos? Crianças são crianças, né? Porque o problema, sabe o que é? Que tem adulto hoje em dia que dá birra vendo criança dar birra. Aí sim a gente pode começar a questionar se esse adulto, se essa cavala velha aprendeu quando criança a lidar com as próprias frustrações. Porque muitos não aprenderam e ficam dando chilique com outra criança, sendo que a pessoa não é criança, mas ela própria não sabe digerir seus sentimentos e aí bota pra fora como um grande animal. Às vezes as pessoas que reclamam das crianças, não tô falando que é todo mundo, às vezes as pessoas que se reclamam das crianças são pessoas que são crianças mimadas que não conseguiram aprender a lidar no momento certo. Porque naquela hora, a criança, ela tem o direito de dar o chilique dela. Ela tem o direito de conseguir ali, fazer a autorregulação, de aprender a fazer, porque ela só vai aprender fazendo. E aí as pessoas acham que é através da coerção, do medo, de gritar, de bater na criança, que ela vai conseguir se autorregular, o que não é bom. Porque a criança que se autorregula através do medo, ela não consegue lidar com os sentimentos dela. Ela só aprende a engolir a porra do sentimento e depois vira um adulto frustrado, ou um adulto depressivo, ou um adulto violento. Porque é na hora da infância que a pessoa aprende a lidar com as emoções dela. Se ela aprende a lidar através do eu não posso sentir nada porque senão papai vai me enfiar porrada... Ai, que bom, como é bom viver em sociedade. Às vezes é uma merda pra pessoa. Mas você é muito criticada, paciência. Com leite. Não se critica em hipótese alguma uma mãe que tá com um filho doente, o filho internado, de forma alguma. Estritamente proibido competição de cansaço. Sempre vai existir alguém mais cansado, e isso não diminui o cansaço do outro. Ah, mas eu tenho 5 filhos, foda-se. É o famoso, e a fome na África? Tá, não tô perguntando sobre isso. Se a pessoa que tem um também tá cansada. Nem toda reclamação vindo de uma mãe merece uma solução. Às vezes ela só quer desabafar. Então você só dá o conselho se ela te pedir. Estamos certas? Qual outro código vocês adicionariam? Eu acho o seguinte, que obviamente, eu não sei se ela fez isso de propósito ou não fez, mas ela começou com uma parte muito polêmica e talvez, eu não sei se eu posso chamar de mal explicada, que é a parte da comida. Porque o resto todo, eu acho dificilmente que as pessoas vão criticar. Eu acho que a galera vai concordar. Só que ela começou com uma bem complexa, que é esse negócio de não dar comida. E as pessoas, elas têm uma certa dificuldade cognitiva, às vezes, né? E aí elas começam a achar... que nem esses dias...
Esses dias eu fiz um post, né? Fiz um post não, tava no programa, aí eu falei, gente, me irrita muito pessoas profissionais que fazem Instagram, que o único conteúdo da pessoa é falar mal de clientes. Como se o Instagram da pessoa não fosse um Instagram profissional, para mostrar o trabalho dela, né? Um cartão de visita para você que quer lá fazer a unha, fazer o cabelo, ir no médico, sabe? Independente do serviço que for, você vai lá para descobrir quem é a pessoa, para ver se vai com a cara dela, se não sei o que, se tem um conteúdo legal. E aí, quando você entra, basicamente é só a pessoa confundindo o perfil dela com um perfil de desabafo pessoal. Quer fazer isso? Faz no Close Friends, faz para suas amigas no WhatsApp, mas não faça todo o seu conteúdo contando história de gente sem noção. Existe gente sem noção? Existe. Existe gente doida, maluca, que não tem o menor respeito pelo outro? Existe. Existe. Mas o problema é quando você esquece que aquele vídeo que viralizou de você falando super mal do seu cliente, muito provavelmente não vai te trazer novos clientes. Porque ninguém vai querer trabalhar com você se todos os seus conteúdos são expondo as pessoas que trabalham com você. Ah, nossa, mas no mundo ideal, o mundo não é ideal, amor. O mundo é. Ah, porque se você tem medo, então, de sair, porque o pensamento da pessoa é essa. Como que eu vou falar com ela se daqui a 5 minutos pode ser que esteja eu ali? Porque, a verdade, não é que aquela pessoa simplesmente expõe o sem noção. É que aquela pessoa ficou tão viciada em viralizar aquele tipo de conteúdo, porque a gente sabe que conteúdo de treta e falando mal de gente, ele viraliza. A pessoa ela ficou tão viciada nesse conteúdo que ela vai encontrar algo para falar de você para criar mais um conteúdo e viralizar. Então a chance de você virar conteúdo numa página dessa é alta. E, de novo, não confunda você ficar reclamando de cliente e viralizando como trazer mais clientes. Aí você larga a sua profissão e vira blogueira. Que aí você inventa bastante história. Tá? Agora, se o seu objetivo é ter clientes, é melhor você não fazer isso. Aí veio um queridíssimo falar assim, então as pessoas são sem noção e eu não posso falar nada? Aí eu falei, sim, com certeza, querido. Foi exatamente isso que eu falei. Foi. As pessoas são sem noção e você está proibido de falar alguma coisa. É isso que eu falei. Porque as pessoas têm uma dificuldade. Tem a dificuldade de juntar um lé com um cré. Tem a dificuldade de entender a sutileza do que está sendo falado, né? Estou falando que você, se passar por uma situação muito absurda, você não pode fazer uma denúncia da pessoa? Não. Estou falando do vício que é determinados profissionais acharem, primeiro, que o seu perfil é para falar com outros profissionais. Se você vende curso para outros profissionais, se você é uma manicure que vende curso para outras manicures, ótimo, seu cliente é outras manicures. Então você vai falar de coisas que estão ali no universo da manicure. Né? Agora, se o seu cliente, se o seu objetivo com o seu Instagram é ter outras pessoas para fazer a unha com você, você não vai ficar fazendo vídeo falando mal das pessoas que fazem unha com você. Mas aí tem gente sem noção. Aí é 1 em 1 milhão, entendeu? Aí é uma vez aqui, outra vez ali. Não é todo cliente. Você não vai ter conteúdo suficiente para todo dia. E, de novo, você vai viralizar, amor, porque as pessoas gostam de ver esse tipo de treta, mas ninguém vai querer fazer nada com você. Aí você tem que saber se a monetização do que você está ganhando é melhor do que o dinheiro que você está fazendo atendendo gente. Então é um pouco dessa consciência aqui que eu tô trazendo. Aí a pessoa fala, então não posso falar nada? Exatamente, não pode falar nada. Tá proibido calar a boca todo mundo. Aqui eu acho que é um pouco parecido. Aí eu não sei se ela explicou desse jeito um pouco mais. Mas eu sinto o seguinte, qual é o tema dessa história da comida? Eu vou ver os comentários, porque a galera deu uma cancelada nela nos comentários, tá? A internet, ela se divide entre o 880, né? Ou pessoas onde meu cristalzinho pode fazer tudo, e se a outra mãe não pode, foda-se ela. E meu príncipe, ele tem direito a tudo. Simba, tudo que o seu olho toca é seu. Ou criança não pode ser mal criada, cala a boca dela, vai sim fazer agora o que eu quiser, as coisas que eu quiser e vai se fuder criança. Não devia nem existir criança. Só existem esses dois lados, essa história. Não existe um equilíbrio no meio de pensar minimamente que talvez exista uma coisa chamada individualidade e exista uma coisa chamada coletivo.
as pessoas têm essa dificuldade, né? De perceber que, menina, será que é possível a gente debater sobre respeitar individualidades e ao mesmo tempo você entender que você não é uma andorinha só no universo? Será que é possível a gente chegar num caminho aonde existe um equilíbrio dessas duas coisas, aonde as suas particularidades podem ser respeitadas, mas ao mesmo tempo você pode lembrar que você não está no centro do universo? É uma certa dificuldade que as pessoas têm às vezes de entender. Né? Pois é. Eu acho que aqui o que ela está falando, e sinto isso, faço esse julgamento a partir das outras coisas que ela falou, que é o código ético da maternidade que ela traz é muito mais sobre uma mãe, e aqui ela está focando em mães específicas, mas uma mãe ajudar também um pouco no processo da outra, mesmo que de forma indireta. E aqui eu vou tirar o processo em criança. Tá? Se você está numa sala fechada com outra criança, tipo assim, uma consultório de um médico, tem uma mãe e uma criança de 4 anos brincando no chão. Se você, adulto, abrir um pacote de biscoito, saiba que esta criança vai olhar. Então você, adulto, não estou envolvendo a tua criança. Você, adulto, precisa ter consciência que, número 1, você vai arranjar uma dor de cabeça para essa mãe. Porque essa mãe, das duas, uma, ou ela vai ficar puta merda, não tem um treco aqui pra criança dar, ou ela vai ter que se estressar com a criança, porque a criança provavelmente vai querer aquilo ali. É natural de uma criança olhar para um negócio gostoso e querer comer junto. Ela ainda está em processo de entender esses limites. Ah, então é obrigação da mãe educar a criança. Mas às vezes a mãe só tá cansada. Às vezes a mãe só não queria ter que passar por esse negócio nesse momento. E aí que eu acho que entra essa questão do código de ética, que é sobre você, ajudar um pouco. Você adulto, que aprendeu, a gente espera. Você adulto, que aprendeu que você não está sozinho no mundo, a gente espera que você tenha pensado nisso, porque eu acho que nem sempre as pessoas aprenderam, né? Você adulto que aprendeu que você não está sozinho no mundo, que sabe que todos os seus atos têm consequências, mesmo que você não tenha culpa diretamente disso, ou que você não deva ser responsabilizado por isso, talvez eu, num lugar desse, não abriria isso. Ou abriria já sabendo que você vai ter que interagir com a criança e que a criança vai atrás e que pode ser que você tenha que dividir com a criança. Natural, né? Natural. Você tá ali, a criança interage com a criança provavelmente vai ali atrás, você vai pedir autorização pra mãe. Mãe, ele pode? E aí o foda é que se a mãe não quiser que a criança coma uns Cheetos às 9 horas da manhã, porque você já desistiu da sua vida, né? Mas a criança não. Se não quiser, aí a mãe vai ter que ser a megera de dizer não, né? Então você sempre cria uma dor de cabeça para uma pessoa que não estava precisando nesse momento, que só estava querendo passar pela consulta médica, sabe? Então é um pouco disso. Você, quando abre um biscoito, talvez você já vai saber que você vai passar por isso. Ai, mas aí foda-se. Ai, Mona, se você é chucra e tem dificuldade de entender, aí paciência, né? Ah, mas é porque aí não sei o quê. E não estou envolvendo crianças ainda. Agora, você está no consultório médico, você com uma criança e a pessoa com uma criança, e você abre um pacote de biscoito, a chance de você dar para essa criança e a outra criança querer também é altíssima. Então, agora envolvendo duas crianças, o problema ainda é maior. Aí é um pouco sobre você lembrar que você não é a única pessoa no mundo, né? É um pouco sobre você pensar assim, poxa, tem como ela esperar um pouquinho só pra gente comer depois que a gente sair daqui? Tem como ela comer num espaço que não crie essa dor de cabeça com outras crianças? Tem como eu ser uma pessoa, sabe, minimamente coerente, educada, que se preocupa com o estresse do outro, né? O que não quer dizer que a minha criança vai passar fome, porque também as pessoas são muito chucras e têm uma dificuldade de entender, né? Que não é sobre o seu cristal passar fome, amor, é sobre você tentar não criar um rebuliço na história. Será que tem como você ter ali um cuidadinho,
Um cuidadinho, gente, coisa pouca, coisa pouca. De você ajudar com que outras mães não tenham que passar pelo estresse de ter que dizer não pra criança, de ter que não sei o quê. Não que não possa dizer não pra criança, caralho! Que eu não estou falando isso. Confie em você que você tem mais de 2 neurônios pra entender, tá? Então, é uma coisa assim, um pouco meio básica. É só uma tentativa de você transformar o ambiente numa coisa um pouco mais tranquila para as pessoas, né? E aí o que eu sinto que é a fala dela tem um pouco a ver com isso, porque logo depois ela vai dizer sobre competição de cansaço, ela vai dizer sobre criticar a mãe com uma criança doente, ela vai falar sobre o cuidado minimamente com a saúde mental e o cuidado com o mínimo de empatia com uma outra mãe que está passando pelo desafio, porque é um desafio, de criar uma criança. Se você puder não atrapalhar, se você puder não criar mais um problema, não crie. Então eu acho que o negócio do biscoito não é sobre se a criança pode ou não pode comer, se a criança pode ou não pode, porque eu tenho certeza que a discussão foi: mas a criança tem que aprender a ouvir não. Sim, meu amor. A criança tem que aprender a ouvir não, é fato. Lidar com a frustração faz parte. Super faz parte. Lidar com a criança querer uma coisa e não poder faz parte. Essa criança vai passar por muitas frustrações. E se a mãe ou se o pai forem pessoas conscientes, vão fazer a criança receber alguns nãos na vida para ela entender e aprender a se autorregular e saber que existem nãos aonde o meu desejo vai ser interrompido. E ele não vai ser concretizado. Faz parte da criação da criança. Agora, se você puder não transformar isso num desafio eterno e infernal, seria legal. Então eu acho que é um pouco isso. O Código de Ética da Maternidade não é sobre a criação da criança, mas sobre ajudar outras mães e outros pais. É sobre essa coisa velada, essa regra velada que você tem para você tentar viver em comunidade. E também, eu não sei se vocês sabem, mas ao mesmo tempo que a criança precisa ouvir não, ela também precisa aprender a saber que ela não é o centrinho do universo. E que se ela puder entender que ela está em comunidade, que outras crianças podem ficar chateadas, que ela vai comer um negócio que só ela vai comer, pode ser que seja legal você ensinar para o seu cristalzinho que ele não está sozinho no mundo. E que as ações dele também têm consequências. É outra coisa, às vezes, que... Uma certa dificuldade, né? Da galera entender. Mas, de novo, a galera é 880. A galera é sucra. É uma dificuldade. Vamos para comentários, né? Ai, Mona, se passou nessa. Muito profundo. Muito obrigado. É uma argumentação genial. Sobre o lanche, eu não concordo. Não vou deixar minha filha com fome na rua porque outra mãe não pensou na possibilidade do filho dela sentir fome também. Aí vamos para o exagero. Criança passando fome, menina esquálida, raquítica criança, sabe? Implorando por uma gota d'água. E aí não vai deixar a criança morrer de inanição. Não vai. Fora que as mães devem ensinar que nem sempre a criança vai ter tudo o que ela quer. É isso. Aí a mãe tem que passar pelo esse inferno constante. Porque a outra realmente tá pouco se fudendo, né? Tudo certo. Vai ter tudo que ela quer. Porém, eu entendo a parte do escancarar na frente de outras crianças. Ah, é aí que tá, menina. Olha, ahá. É um detalhe. É só um cuidadinho, gente. Um cuidadinho que a gente tem, às vezes, de viver em sociedade, né? Aí vem a outra aqui. Agora pronto, eu não posso dar comida para o meu filho em local público porque a outra criança vai querer também. Gente, é importante crianças aprenderem a se frustrar também. Não tem agora, mas quando a gente chegar, a mamãe compra, tem em casa, pronto. É importante entenderem que naquela hora não tem, mas que depois pode ter ou que tá tudo bem também não ter. Juro, é maravilhoso. Você ali num cubículo de 2x2, uma criança com um Doritos na mão comendo e a outra criança berrando, gritando e a mãe tendo que lidar com a criança berrando e gritando, porque a criança é uma criança e está lidando a aprender com as coisas, porque você gerou aquilo na criança, porque você não podia esperar 15 minutinhos para a criança poder comer aquilo depois. Não podia. Impossível. É impossível. É porque seu filho estava em inanição. Ele estava passando muita fome. Ele não podia. Ele precisava se nutrir do Doritos. Precisava. Ele estava com falta de vitaminas. Sabe? Realmente.
Esse negócio de comida não é frustração. Tem gente que não tem condições de comprar. Não é bem por aí também, né, amor? Calma. Tem crianças que ficam doentes por sentir vontade de comer algo. Eu sempre falei isso pra minha filha. Se não tem o suficiente para dividir, tente não mostrar o lanche. Então, aí tem essa outra questão também, que é você talvez ensinar pra criança que é legal dividir. Que se ela abre Isso é uma coisa normal, né, de adultos. Normalmente adultos são assim. Adultos também às vezes não aprendem muito, não. Se você adulto abre um biscoito, você oferece pros outros. Você não vai, sabe, educação básica. Às vezes também tem gente que não aprendeu quando criança. Educação básica, você tá no meio de um treco, uma roda, abre um biscoito, você vai falar, oi gente, vocês querem? A gente divide. É uma coisa básica, às vezes não. A criança não aprendeu, né? E não é sobre o outro lidar com a frustração, é sobre a gente ser educado e compartilhar. Que também é uma outra coisa muito importante da criança aprender, que muitas vezes a criança não sabe. Porque muitas pessoas aqui com vários cristalzinhos falam, se minha criança tem um brinquedo, que aí vem a história do brinquedo caro que ela falou. Se você tem um brinquedo caro, que você tem todo um cuidado para aquele brinquedo não quebrar, não isso, não aquilo, não leve para um lugar cheio de criança. Porque as crianças não sabem. Às vezes elas vão quebrar. Faz parte também. Né? A criança muitas vezes não sabe como brincar com o negócio, muitas vezes não a criança é um pouco mais bruta, tudo mais. A criança tem que saber lidar com o brinquedo sem quebrar? Com certeza, mas lembrando, é uma criança. Lembre-se sempre desse ponto. A autorregulação de uma criança não é a mesma de um adulto. Então, se você não quer se estressar, não leve o brinquedo. Ou saiba que aquele brinquedo pode ser que saia um pouco do seu controle. Pode ser. Pode ser e vai acontecer. Tá? Tá bom. Sempre falei isso pra minha filha, você não tem o suficiente pra dividir, tente não mostrar o lanche. É isso. Se você não quer dividir aquilo, fica na boa. Você como adulto faz isso também. Não quero dividir um negócio, não vou comer na frente dos outros, né? Isso vai acontecer com outras coisas, é inevitável, porque sempre vai existir alguém mais rico, alguém com uma parte, com uma criança que não tem, não sei o quê. Não é sobre dinheiro aqui, definitivamente, né, gente? Mais uma, não se oferece comida para os filhos dos outros sem antes perguntar para os pais se ele pode. Ainda tem essa outra questão. Você não sabe se a criança tem uma intolerância alimentar, você não sabe se a criança não pode comer aquilo. E aí você vai gerar uma frustração numa criança que tem uma questão de saúde. De novo, ai meu Deus, eu tenho que repetir tantas vezes, né? Não é sobre você não criar frustrações no seu cristalzinho. É sobre você ter um pouquinho de empatia. É uma coisa tão simples. Desse código eu não participo, amiga, jamais. Se meu filho precisar se frustrar por não ter tudo que ele quer, ele vai. Que bom, arrasa, amiga. Parabéns. Tenho certeza que a Samantha também acha isso. Né? Sobre a alimentação eu não concordo, mas eu acho que, de novo, eu acho que a Samantha também falou de um jeito que claramente as pessoas elas vão achar isso, né? As pessoas, às vezes você tem que conduzir as pessoas a elas entenderem o que você está falando. Sobre a alimentação eu não concordo, eu dou para o meu filho, mas caso eu perceba que a criança está olhando e querendo, eu pergunto para a mãe se eu posso dar para ela também. Sim, e aí você cria um outro problema. Te defendi no outro vídeo, defendo aqui. Concordo super com a Samantha. Leva seu filho mais longe, dá pra ele sem ficar mostrando aquilo pros outros. Estamos falando sobre possíveis crianças que às vezes não têm condições. Levo minha filha nas terapias e esses dias a moça puxou o maior salgado na frente das outras crianças e deu pra filha dela. Poxa, apesar que é uma clínica particular, algumas ali estavam pelo SUS, vindo de outras cidades, pais sem condição às vezes. Acho que tem que ter noção, ou divide e daí vai dos outros pais negarem, eu sempre nego, ou não fica comendo na frente das crianças que não entendem. E aí, de novo, eu não acho que é uma questão só financeira. É uma questão de não gerar um desequilíbrio coletivo. Um pouco. Eu acho que é um pouco, tá por aí. Sempre levo o lanchinho pensando em outra criança para compartilhar. Acredito que ensino nosso filho a partilhar. Olha que bonito. Exatamente. Se você, de novo, também às vezes, você mesmo podendo partilhar, a outra mãe não vai querer, não vai poder, você não sabe se a criança pode, mas independente, a sensação, né, o exercício da partilha faz parte da criação da criança também. Que ela tem que aprender. Que não quer dizer que ela tem que se diminuir, se abster de brincar com uma coisa porque a outra criança quer brincar. Mas você vai ensinar a falar assim, olha, vocês vão brincar juntos. Olha que legal.
Gente, você se faz. Em nenhum momento ela fala pra não alimentar seu filho. É isso, o povo do nada fala: meu Deus, vai morrer de inanição. Mas o que te custa colocar um pouco a mais do lanche, caso outra criança esteja junto, é sobre ser empático. Eu tenho um filho de 3 anos e ando com lanche pra ele para todos os lugares, porque é só sair de casa que fala que está com fome. E se a mãe da outra criança não lembrou de levar, ou não pôde, ou não conseguiu, ou saiu muito atrasada, ou tantas coisas que podem acontecer, né? E deixar o filho comer, também, esse lanche vai ser dividido. E não tem problema nenhum nisso. Inclusive, só vejo vantagem em ensinar a dividir e se colocar no lugar do outro. É uma coisa que às vezes se perdeu, né? Conseguir se colocar no lugar do outro. Uhum. Discordo completamente do segundo. Crianças precisam aprender a se frustrar, que vão ver algo que não podem ter na hora e tá tudo bem. Não vai entrar no código de ética da minha maternidade jamais. Sim, porque você vive sozinha. Discordo totalmente da parte do lanche. Nossas crianças podem se frustrar. Ninguém é obrigado a comer com discrição em locais públicos porque o filho de outras pessoas podem desejar aquela comida. E aí sempre vai no lugar do ninguém é obrigado a. Sim, amor, você não é obrigado a nada. Você pode, sabe, fazer tantas coisas. Você não é obrigado a fazer nada. Você pode muitas coisas. Você tem a liberdade de. É bom? Vale a pena? Aí já a gente entra num... É proibido? Não é, mas precisa. Né? Óbvio que a gente não tá falando assim de uma situação extrema onde a criança não conseguiu comer. Ai, gente, tão simples. É isso aí. Então tá. Muita gente falando, o segundo eu não concordo. Aqui, eu antes de ter filho jamais comi algo na frente de crianças na rua, nenhuma bala. Sou mãe e discordo da questão dos petiscos e lanches. Ensino minha filha que ela não vai ganhar tudo o que quiser na hora que quiser. Arrasou. É isso. Mas não é isso que ela tá falando. Isso vale para quando ela vira outra criança com algo que ela não pode ter. Vocês entenderam, né? Então tá. Olha que lindo. Eu como em hospital, em igreja, na praça, no ônibus, onde eu quiser. Não fico com fome por causa dos outros. Então por que uma criança não pode comer quando tá com fome? Só para as outras não passarem vontade. E aí eu gostei do nome da pessoa, Baby. Porque mesmo que ela pareça ser uma adulta, não passou da fase infantil ainda. Porque quem fica... Eu como onde eu quiser. Criança. Criança. Isso aqui se chama pessoa que não se desenvolveu emocionalmente. Que não entendeu que ela vive em sociedade. Menina, que loucura. Vamos ver opiniões? Vamos, né? De transformar o mundo num arco-íris só para os nossos filhos não passarem vontade. Ai, vai voltar. Em hospital, consultório, ônibus, locais onde não vende comida. Você não abre uma barra de chocolate, um pacote de salgadinho escancarado na cara de outras crianças para dar pro seu filho. Ai, mas eu não tenho culpa se a outra mãe não pensou em trazer um lanchinho pro filho dela. Porque o seu filho só é importante para você. Ninguém aqui tá falando para você não dar uma comida pro seu filho se ele tá com fome, se você trouxe um lanchinho. A gente só tá pedindo discrição. Eu concordo com praticamente todos os vídeos da Samantha, mas nesse eu não concordei. Eu acho que criou-se uma cultura de não deixar com que as crianças se frustrem, de não deixar... E aí, de novo, voltamos para o mesmo papo da internet de que hoje em dia as crianças são todas mimadas e que elas têm que aprender a ouvir não. Porque aí se coloca e aí vai chover um monte de gente falando assim: eu trabalho com criança e é impressionante a quantidade de crianças que são mimadas. Tá bom, meu amor, a sua experiência individual não resume o universo inteiro. Existem mães e pais que realmente são extremamente permissivos e não dizem não para a criança? Existe. E realmente cria crianças que são insuportáveis. Né? Crianças que são muito difíceis e que acham que o mundinho roda em torno delas. Como também existem crianças, pais e mães que criam crianças na base do medo. Né? Existe o outro extremo também, que a criança não pode nada. Talvez a gente tenha que buscar um lugar no meio do caminho. Não é só calar a boca da sua criança, tranca ela em casa até ela crescer. Com que as crianças passem por situações desagradáveis, que são normais do dia a dia. Com certeza, é normal uma criança. Eu sempre comento aqui que tudo que eu faço com relação à criação da minha filha
É pensando nela como adulto. E eu acho que, como adulto, nós temos que saber nos frustrar, porque isso é normal da vida. E a gente aprende de criança. Então eu não consegui concordar com essa fala dela de criança vai olhar e vai ver e vai estar querendo e não vai poder. Ela tem que aprender isso, ela tem que aprender a lidar, ela tem que aprender que muitas vezes ela vai estar vendo alguém comer uma coisa, beber alguma coisa, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa que ela quer e ela não vai estar podendo. Entendeu? Isso é normal da vida. E assim, isso virou uma cultura mesmo, ao meu ver, né? De não frustrar as crianças. Tipo, tem competição na escola. Não existe vencedor, não existe perdedor. Todo mundo ganha troféu. A vida não é assim. Eu acho que as crianças têm que aprender sim a lidar com frustração. Tem que aprender sim que num jogo, numa competição, tem quem ganha e tem quem perca. Isso é normal. E tem que aprender que você vai passar vontade. Que às vezes ela vai estar na rua vendo alguém comer uma coisa e ela não vai poder. Porque aquela pessoa tá comendo um chocolate. Eu queria um chocolate. Filha, agora não tem. Agora não tem um chocolate. Mais tarde, quem sabe, ou outro dia eu compro um chocolate pra você. Mas não tem. Mas a pessoa tá comendo. Sim, a pessoa é a pessoa, não é você. Então, vai lidar. Vai aprender a lidar. Eu acho que tem certas coisas que não dá pra gente transformar o mundo num arco-íris só para os nossos filhos não passarem vontade. E sabe qual é o pior? É que eu concordo profundamente com ela. Eu não discordo, Heloísa, o nome dela, Heloísa Bortolassi. Não discordo dela. Só que aí a gente está falando de uma situação hipotética, generalista, de crianças têm que aprender a se frustrar. Tá certíssima. Crianças têm que aprender a se frustrar. Faz parte do processo cognitivo da criança aprender a segurar os seus impulsos. A criança, ela tem vontades, ela não tem barreira dessas vontades. Por isso que criança mente. Por isso que criança testa a autoridade dos pais, testa os limites. Por isso que criança, você fala assim, não pode pegar isso. Aí a criança vai lá e pega. Por que ela faz isso? Porque ela é filha da puta, desgraçada, psicopata? Não. Não. Porque a criança precisa, várias vezes, a criança lida com o mundo de uma forma lúdica e também de uma forma a entender quais são os limites que delimitam ela como ser humano. Da mesma forma como ela tem um corpo que delimita os seus órgãos que separam ela do mundo, ela também precisa, psicologicamente, socialmente, aprender o que delimita ela. Então, dar contorno à criança é importante. E a criança também está testando esse contorno o tempo inteiro. Então, ela tá ali, não pode pegar, fulano, vai lá e pega. Porque ele quer saber se realmente não pode. Porque ele quer saber se realmente, quando alguém dá uma ordem e fala não pode, se ele pegar, ele vai ser punido. Muitas vezes a criança busca a punição. E aqui eu tô falando punição de uma forma... não é enfiar porrada na criança, né? Lembrando, a punição que eu digo é o constrangimento, né? O constranger, o delimitar, o falar não, né? Pois é, a criança ela vai testar se ela chorar o suficiente, ela vai conseguir o que ela quer. Porque ela vai fazer isso o tempo inteiro, é natural da criança fazer isso. Natural. Se o seu filho faz isso, se a sua filha faz isso, ele é só uma criança normal. Não, minha criança é muito levada, ela não aprende nada, ela não sabe de nada. Não, meu amor, ela é só criança mesmo. Criança faz isso. E faz parte da educação você dar o limite. Faz. Mas também faz parte da educação você ensinar a sutileza de que, ao mesmo tempo que você não vai ter o que você quer e você vai se frustrar muitas vezes, do outro lado, você também tem que ensinar que essa criança vive em comunidade. Que o sentimento dos outros também importa. Que se ela puder fazer algo para criar uma comunhão entre as pessoas, ela deveria se preocupar com isso. Então, eu não discordo em nada disso que a Heloísa está falando. Acho super correto. Mas, num lugar assim, eu discordo que as crianças precisam se frustrar? Lógico que eu não discordo. Concordo completamente. Agora, o que eu sinto é que faltou aqui o entendimento da sutileza do que está sendo falado. Não é sobre fazer tudo o que a criança quer. É sobre você entender que também tem outras
outros pontos nessa questão. Que é a coletividade, que é o outro, que é se cuidar do outro. Né? Ensinar a criança a ter cuidado pelo outro, também ensinar ela a ter cuidado por ela própria. Mas não dá, a internet ela é curta demais. Tá? Tinha um outro vídeo aqui, mas eu quero botar já a Samantha. Parece que ela se pronunciou depois dessa história. Gravei um vídeo falando sobre como eu não acho legal, se eu estou em um ambiente com a minha filha e com outras mães, outras crianças, um ambiente fechado, onde não tem onde comprar comida dentro desse ambiente, como, por exemplo, um escritório, um laboratório, às vezes até mesmo um hospital, eu abrir um pacote de comida, um biscoito, um lanche, escancaradamente na frente de todas as outras crianças que não têm o que comer, para dar para minha filha. Eu acho muito mais ético e moral, se eu não tenho como dividir essa comida com as outras crianças, eu levar a minha filha discretamente até um cantinho e dar a comida para ela de maneira discreta e não na cara das outras crianças. Fui cancelada, porque segundo o Tribunal da Internet, a gente precisa sim ensinar as outras crianças a lidar com a frustração. Ah, porque o meu filho vai comer sim porque ele tá com fome. Quem quiser que leve seu próprio lanche. Se os pais não têm condições de comprar um lanche para a criança, não devia nem ter tido filho. Vão se tornar adultos insuportáveis. Eu, pessoalmente, acho muito importante ensinar para minha filha a não se anular pelos outros. Mas eu também acho muito importante ela entender que os outros existem. As pessoas têm esse hábito de levar tudo para um lado muito extremo, né? A pauta não é que, meu filho nunca vai poder comer nada na frente de outra criança. Eu, como mãe, se minha filha estiver com fome, ela vai comer. Se tem outras crianças no ambiente e eu sei que ela pode esperar uns minutinhos, ela vai esperar uns minutinhos. Agora, se ela realmente estiver com fome e eu puder oferecer para ela essa comida de maneira mais discreta, porque eu não posso oferecer esse lanche para as outras crianças, seja pela quantidade ou porque eu também não sei se as outras crianças têm alergia, se pode comer o que minha filha está comendo, enfim, eu vou oferecer para ela essa comida de maneira reservada. Mas aí sou eu, né? Agora, o que me surpreendeu em toda essa discussão foi perceber que, para algumas pessoas, qualquer gesto de consideração pelo outro é interpretado como uma privação para o próprio filho, sendo que uma coisa não anula a outra. Eu posso dar ali... Olha que coisa louca, uma coisa não anula a outra. É possível aprender as duas coisas ao mesmo tempo. Porque as pessoas, no ponto de criar esse treco de o fulano tem que se frustrar, não percebem que elas também estão falando que meu filho vai ter o que ele quiser, o que ele quiser. Porque se a comida é dele, ele vai comer. E os outros têm que aprender a se frustrar. Então, né, tem essa dificuldade de entender. Gente, as coisas são tão cinza no meio da história, né? Nossa, imagina que selvagem seria se a internet não escolhesse o lado A ou o lado B, mas algo entre as duas coisas. Imagina que selvagem seria. Que loucura, gente. Não sei se a gente consegue chegar nesse lugar. Um lanche para minha filha e, ao mesmo tempo, ensinar ela a observar o ambiente, por exemplo. Eu não consigo não me importar pelas outras crianças. Eu fui criada e ensinada assim, e esse é um ensinamento que eu vou passar para minha filha. Minha mãe sempre me ensinou que se eu estiver comendo alguma coisa perto dos meus colegas, dos meus amigos, se tem outra criança no ambiente, eu tenho que oferecer. Se eu não tiver para oferecer, eu tenho sim que comer de maneira reservada. Eu vou para um cantinho comer sozinha. Assim como também ensino a minha filha a não pedir comida dos outros, a esperar que as pessoas ofereçam para ver se ela pode aceitar. E quando alguém vai dividir a comida com ela, é para ela pegar uma pequena porção e não sair comendo desesperada, juntar algo que caiu no chão, mesmo se não foi ela que derrubou. Porque é muito melhor a gente estar num ambiente organizado. E para mim é muito importante ensinar para minha filha o consenso de coletivo. Eu jamais vou tomar uma coisa da mão da minha filha para dar para outra criança, mas eu vou incentivar sim ela sempre a dividir, porque para mim caridade, gentileza, bondade, consideração com o ambiente. E olha que coisa louca, tem momentos onde é muito importante ensinar a criança de que aquilo ali é dela, que ela não precisa dividir com os outros. Ao mesmo tempo que essa mesma criança também tem que aprender que em alguns momentos as coisas que ela tem, ela pode sim e deve dividir com os outros. Existem esses dois lados da balança que a criança precisa aprender os dois. Ela, ao mesmo tempo que precisa aprender que ela pode impor limite aos outros, ela também tem que aprender que ela não está sozinha. Não é sobre aprender uma coisa ou aprender a outra, é aprender as duas.
É isso, nunca vai arrancar um brinquedo da criança e obrigar ela a dividir, porque a partir disso você ensina que os desejos dela e os limites que ela quer impor não importam de nada, porque se aquilo é dela, ela tem o direito, né, de não dividir. Ao mesmo tempo, ela também precisa ser incentivada a dividir. As duas coisas são importantes. Gente, vocês como adultos muitas vezes não aprenderam as duas coisas. Não é legal ensinar para criança o que você adulto não aprendeu? Ao redor é muito importante também na educação de uma criança. Mas eu também acho sem noção, por exemplo, pais que acham que é a obrigação do outro pai dividir. E aí que existe equilíbrio, né? Gravei um vídeo falando sobre... Equilíbrio? Deus me livre. Equilíbrio no máximo é álbum da Anitta. Equilíbrio na internet? Eu discordo.